Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula aqui gravada, né? Ela é referente então a consórcio e policultivos, né? De hortaliças. Aquela história, consórcio, diferença entre consórcios e policultivos tem a ver com a complexidade do sistema, né? Os termos na origem são praticamente o mesmo, tá? Lembrando que esses vídeos são vídeos feitos para vocês, ok? Para a aula, para ajudar na orientação, no entendimento da apresentação que eu estou enviando junto, ok? Então peço que vocês não fiquem compartilhando esses vídeos, até porque eles não foram tão bem produzidos assim, ok? Então vamos lá. Sistemas de consórcio, né, são empregados muito por pequenos produtores, agricultores familiares, né? E características: aumenta a rentabilidade por unidade de área, reduz os riscos fitossanitários, né? Eu me refiro aí principalmente a pragas e doenças, e possibilita também uma maior diversidade na dieta, ok? O principal índice utilizado para consórcios é o IEA, né? O famoso IEA, muitos de vocês já conhecem, que é o índice de equivalência diária. Baixando, mas ele não reflete tudo que ocorre de bom no consórcio. Claro que não. Aqui nós estamos falando de produtividade. Ele é um índice que avalia a eficiência da produtividade de consórcios, ok? Em relação a monocultivos. Tá? Outros indicadores não são avaliados aqui. Então, vamos ser frios aqui. O que mede o índice de equivalência diária? Olha lá, ele é fácil. Produtividade de uma cultura em consórcio dividido pela essa cultura em monocultivo, mais a produtividade de uma segunda cultura em consórcio dividida pela produtividade dela em monocultivo, e por aí vai. Uma cultura C, cultura D, e aí vai. Quantas plantas estiverem naquele consórcio que vocês quiserem avaliar, ok? Observe que o índice de equivalência diária individual para cada cultura é a razão dessa cultura em consórcio dividida por ela em monocultivo. Ok? Observa bem, quando esse índice, o somatório dos índices de equivalência diária de cada cultura, for maior do que 1, o consórcio é eficiente. Quando for menor que 1, ele é ineficiente. Quando for igual a 1, não faz diferença. Gente, de novo, estamos falando de produtividade. Aqui nós não estamos falando de equilíbrio ecológico, das questões de segurança alimentar, né, que são importantes dentro de uma propriedade rural, ok? Da diversidade de produtos que o produtor vai ter ao longo do ano, tá? Esse é um índice frio, fala apenas de produtividade, beleza? Aquilo que eu acabei de falar, o consórcio será eficiente quando o índice de equivalência diária for superior a 1. Beleza. Fala um pouquinho da ecofisiologia de policultivos. Tá? Importante essa frase aqui, ó, dito por Santos lá em 98. Nos sistemas de consórcio ocorre uma riqueza de interações ecológicas que contrastam com os sistemas agrícolas convencionais. Claro, né? Então, imagina que aquilo tudo junto e misturado ali tem uma riqueza de interações ecológicas, né? Essas interações muitas vezes são positivas, outras vezes negativas, tá? E elas se devem também, ou se interrelacionam com fatores ambientais. E aí eu me refiro a fatores ambientais, os bióticos e os abióticos. Mas tinha que seriam fatores abióticos, tá? Que determinam o desempenho de um ecossistema. Luz, suprimento de luz, de água, de ar, temperatura, nutrientes, né? Segundo o próprio Catonian, lá, em 2001. E os fatores bióticos, né? Relacionados a organismos, seria o que? A competição entre eles, a densidade populacional, o nicho ecológico, a coexistência entre essas espécies, né, de vegetais e de animais, o mutualismo e outras interações entre esses organismos. Adorei essa frase do Gleason aqui, por isso que eu quis citá-la. Cada membro da comunidade causa um impacto no ambiente agrícola e altera as condições para os organismos vizinhos. Resume muito bem isso aí. Ou seja, sistemas de policultivo, de consórcio, são extremamente complexos. Não é simplesmente tudo junto e misturado, não. Condições para o sucesso de um consórcio, de um policultivo. A maioria de vocês já conhecem isso aí, né? A gente trabalha incessantemente na agroecologia, alertando para isso. Então, condições para o sucesso. Pessoal, presença de espécies de famílias diferentes. Claro, né? Não serem hospedeiras das mesmas pragas e doenças. Sem comentário. Exploração diferenciada do sistema radicular. Claro, se as plantas exploram o sistema radicular sempre ali na mesma área, né,
Eles vão começar a competir por aquela água e nutrientes. Baixa competição pelos fatores de produção, luz, água e nutrientes. Essas espécies em consórcio também o ideal é que elas não possuam outras formas de antagonismo, né? Como, por exemplo, a alelopatia, uma liberando substância lá que vai inibir o desenvolvimento da outra, ou até às vezes estimular. Né? Então, o ideal seria que não ocorresse um antagonismo. Bem, pensando com base no que a gente discutiu até aqui, você vai partir para planejar um policultivo, com um consórcio. Definir é importantíssimo quais as culturas importantes, ou as mais importantes. Por exemplo, se eu planto um consórcio milho e feijão, qual é o meu foco? O meu foco maior é o milho, é o feijão, certo? Por quê? Ela vai direcionar, ela vai ser o norte do seu consórcio. É importante você definir a cultura mais importante. Atenção com plantas que produzem sombra com aquelas que toleram a sombra, né? Exemplo típico, milho e feijão. O milho não tolera a sombra, mas o feijão até gosta, principalmente no verão, daquela sombrinha ali do milho, que faz bem para ele. Combine plantas de raízes profundas com de raízes superficiais. Já falamos sobre isso. Associar plantas que têm dossel volumoso com outras com dossel mais frágil. Também já falamos sobre isso. Combine plantas de ciclo longo, como o milho, lá, 4, 5, 6 meses, com plantas de ciclo curto, como o feijão, 3 meses. Associe plantas com diferentes formas de crescimento. Isso, elas não vão competir por luz, por espaço. Observe também o sinergismo entre as espécies, né? Plantas que desenvolvem melhor quando associadas a outras. É muito importante esse sinergismo, né? Observação ou relato de experiência de outros que já trabalharam com aquelas espécies. E combine plantas com diferentes exigências por nutrientes e água. Importantíssimo isso aí. Tudo bem? Baixei o consórcio do produtor João, não deu certo. Ou eu fiz lá em casa o consórcio e não deu certo. Você pode ter certeza, se você for analisar com critério, o que levou à baixa eficiência de um consórcio? Utilização de consórcio empregando espécies não recomendadas para tal. Não tentem reinventar a roda, não. Procure informações, né, de preferência, informações que já existam sobre esses consórcios. Ou então, parta daqueles princípios básicos, né? Famílias diferentes, que exploram o dossel e o solo de formas diferentes. Atenção, esse é um dos exemplos típicos de insucesso em consórcio. Espaçamentos inadequados, arranjos inadequados. Errou no arranjo, você pode complicar o seu consórcio, tudo bem? O momento de entrada de cada espécie no sistema é importante também. Por exemplo, você não planta feijão junto com o milho lá. Primeiro você planta o milho, depois, num determinado momento, 30 dias, 50, 60 dias após o plantio do milho, você vem com o feijão, tá certo? Plantio em épocas inadequadas também. Tem plantas que não vão bem em determinadas épocas do ano, então elas tendem a fracassar no consórcio. Okay? São 4 exemplos de arranjo aqui, A, B, C e D, só para ilustrar que os arranjos são importantes. Você definir espaçamento, número de plantas por área de cada espécie, importantíssimo. Tá? Formas de policultivo. Temos o misto ou variado, o linear, o em faixas e o de substituição. Leiam isso aí que vocês vão entender tranquilamente. Os sistemas de consórcio mais utilizados normalmente são linear ou em faixas. Né? Misto ou variado é aquele todo mundo junto e misturado. Né? Aquela bagunça ali, não tem muita uma organização. Não estou dizendo com bagunça que ele não seja funcional. Ele pode ser para determinado tipo de arranjo. Quintais agroecológicos, por exemplo, é muito comum usar o misto ou variado. Não? E o de substituição é esse muito comum. Eu gosto de sempre citar o exemplo do milho e do feijão. Planta o milho, 30 a 60 dias depois você vem com o plantio do feijão. Quando você colher o milho, o feijão ainda vai estar mais um tempinho ali no campo, ali, ok? Na fase final. Plantio de alface com cenoura. Você vai colher ali um ciclo de alface, ou às vezes até 2, e a cenoura ainda não terá sido colhida, tá? Então elas vão em substituição uma a outra. Exemplos de consórcio. Eu vou passar isso aqui direto aqui, mostrando aí exemplos clássicos, tá? De consórcio, couve coentro, rúcula e rabanete. E aí vai. Olha, um exemplo de consórcio em faixas, né? Esse aqui. Outro exemplo de consórcio em faixas, que você tem, por exemplo, alface e couve, né? Faixa. Aqui já um exemplo de consórcio em linhas. Ok? Em linhas. Só lembrando aí, sempre eu bato nessa tecla, né?
consórcios, policultivos, seja qualquer tipo de sistema agroecológico, não deixe de pensar no nitrogênio. Ele é muito importante na definição de produtividade. Tem estudantes que não concordam com isso, beleza, opiniões à parte. Eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Enriquecimento do sistema com nitrogênio é garantia de produtividade. Como é que eu vou fazer isso na agroecologia, Bastião? Tá aí, ó. Uso de leguminosas, uso de animais em rotação, em consórcio, ou até mesmo utilização dos resíduos, né? Em horta fica complicado você soltar o gado e muitas vezes até soltar as galinhas ali, que a gente sabe que elas comem de tudo. Então você utiliza o esterco delas, ok? Beleza. Berinjela com crotalária, berinjela com caupi, aqui no caso o caupi usado para alimentação também, né? De novo quiabo com crotalária, batata doce com crotalária, e aí vai. Pimentão com crotalária, sim, aí vai. Couve com ucunanã e com crotalária espectados. Por que mudou a crotalária aqui? É uma crotalária de porte baixo. Aqui é mucuna, né? Anã, que além de baixinha, ela não é igual a mucuna preta, ela não vai subir por cima da couve, então não se estabelece uma competição aí. Tá? Brócolis com guandu, inhame com guandu. Plantio direto também na cobertura viva de hortaliças também. Lembra bem, plantio de hortaliças numa base de cobertura viva, por exemplo, com amendoim forrageiro ou com estilosantes, né, leguminosas, então extremamente bem-vindo. Até a grama batatais é utilizada ali. O amendoim forrageiro tem sido muito usado na horticultura, que além de proteger o solo, manter a umidade, fertilizar, porque ele é uma leguminosa, ele ainda ajuda a inibir o desenvolvimento de espontânea e não compete com hortaliças. Fantástico, recomendo o amendoim para cobertura viva, ok? Olha lá, repolho com amendoim forrageiro, berinjela plantada aí em cima de área com amendoim forrageiro. Lembrando também que esse consórcio, aleias, né, são um tipo de consórcio, né? E aí entram também os SAFs, os sistemas agroflorestais, que são muito importantes, tá? Então lembrar sempre que mesmo em consórcios, a rotação de cultura também não pode ser negligenciada, tá? Ela é muito importante. Então, no planejamento de um consórcio, lembre sempre de fazer a rotação de culturas aí ilustrada, né? Essas 3 culturas aí. Ok. Voltamos então com a continuação desse assunto no segundo vídeo.